Olá, minha gente. Sou Raíssa. Estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa sexta-feira à noite, nosso bate-papo aí sobre variedades. Temperatura aqui em Natal agora 25 graus. Diz o aplicativo que eu uso que a sensação térmica é de 27, mas eu estou achando o negócio tão agradável que eu acho que está em 25 graus mesmo. Bom, nessa sexta, como sempre, a gente bate papo sobre coisas bem leves, né? Bem diferentes, nada de futebol, também nada de bate-papo em inglês, que esse fica só pro sábado. E hoje eu resolvi esse tema aí bem diferente, né? Misturando real com canjica e com revival, porque hoje, parece que toda sexta-feira agora a gente tem um susto aqui em relação à economia. Na sexta passada foi aí o mundo vivendo, especialmente a comunidade europeia, né? Vivendo a Black Friday, né? Aquela sexta-feira negra, né? De quebra. Não chegou a ser quebra em bolsa, mas a Libra despencando aí no mundo. E nessa sexta-feira, né, hoje, a surpresa e a bomba assim, econômica no mundo é que o Wall Street Journal, né, um jornal muito bem conceituado no mundo econômico, né, jornal americano, noticiou num dos seus blogs, né, que quem não sabe em que economia, né, em que moeda deve investir, em que moeda deve utilizar o seu dinheiro para comprar uma moeda para se defender desses sobe e desce aí que o Brexit causou, né, a saída da Grã-Bretanha aí da União Europeia. Então, esse blog lá do Wall Street Journal deu o conselho a todo mundo que invista, pasmem, né, no real. Segundo o Wall Street Journal, essa é a moeda para investir quem quer fugir do sobe e desce aí. Muito pelo contrário, não é nem fugir do sobe e desce, é entrar na montanha-russa do sobe, né? Porque o real vem só se valorizando. Da última quinta-feira, não de ontem, né? Da quinta-feira ainda da semana passada até agora já foi 4% de valorização em relação ao dólar. Então, é vista, segundo o Wall Street Journal, como a moeda forte a se investir, superando até o iene japonês, né? E o franco suíço. Então, imaginem só que coisa louca é o mundo econômico, né? E eu acho que quem acompanha a economia há muito tempo, especialmente da década de 80, né, para cá, acho que nunca imaginou um jornal americano indicar como saída para uma crise você investir numa moeda americana. Desculpem, numa moeda brasileira. Vocês imaginem que a gente viveu aqui dos anos 80, especialmente para cá, uma sucessão de planos econômicos, né? Quem é dessa época deve se lembrar que a gente ia para o supermercado de manhã, quando chegava à tarde já estava lá a maquininha colocando novos preços nos produtos. Às vezes a gente chegava a comprar um pote de margarina e tirava aquelas etiquetas todas, né? E achando os preços que iam mudando. Era uma coisa de louco mesmo. Então o Brasil acordava com uma moeda num dia, daqui a pouco tinha que cortar os zeros porque não cabia mais na calculadora. Você chegava a levar, às vezes, 1 milhão de alguma dessas moedas, por exemplo, 1 milhão de cruzeiros para comprar um pote de margarina, né? Porque o dinheiro perdia rapidamente o seu valor. E aí a gente vive uma situação dessa, é um momento também histórico, né? Um momento louco aí da economia. Nunca pensei em viver isso, né? De abrir um jornal americano e estar lá na manchete, no site, né? Que a moeda, para quem está em dúvida, né? A moeda é o real. É uma coisa impressionante, ainda mais se a gente considerar a situação política do Brasil, né? Que vive aí uma situação de uma presidente afastada, né, e um presidente interino, justamente porque essa presidente ainda não foi definitivamente posta para fora, né, ela ainda tem chance de voltar. Então, a situação política louca desse país, a Lava Jato varrendo tudo aí. Ninguém sabe quem é o político que vai se segurar, porque está varrendo todo mundo, e é um salve-se quem puder. Mas o Brasil começou a dar sinais aí de que vai se recuperar economicamente, não, lógico que não para agora. E a gente vive esse momento realmente grave, né, nas suas memórias aí, 1º de julho, né, de 2016, o dia em que o Wall Street Journal disse que era para o mundo investir no real, porque é a moeda que mais se valoriza em relação ao dólar.
É impressionante. Por falar nisso em valorização do dólar, aliás, do real em relação ao dólar, se o real está se valorizando é porque o dólar está caindo, né? E hoje mesmo no jornal Hoje, né, passou que esse é o menor valor que o dólar já atingiu no mês de junho em 11 anos. Então, também estamos vivendo aí uma valorização forte, né, do real. É tanto que hoje o Banco Central resolveu entrar para tentar comprar dólar, né, para ver se a moeda se valoriza um pouco mais em relação à nossa moeda, porque está caindo rápido, né? Para vocês terem uma ideia, em janeiro, eu fiz uma viagem aos Estados Unidos, eu cheguei a comprar dólar a 4,20 num preço bom, viu? Porque um dos melhores bancos aqui para você adquirir dólar é a Caixa Econômica. E a gente está o quê? 6 meses depois, né? Não fez nem 6 meses direito e o dólar já está aí na casa dos... O turismo, pelo menos, né? Na casa dos 3,30, 3,32. Então, é impressionante também a queda. A gente vive um momento bem diferente. É tanto que em relação às viagens, a proporção normal de viagens, né? Nacionais 60%, internacionais 40%. Com a crise que estava aí, que o dólar tinha disparado, o patamar estava entre 70% e 30%, né? 70% de viagens nacionais, segundo as agências brasileiras, né? E 30% para as internacionais, mas isso já virou nas 2 últimas semanas, né? Voltou ao patamar normal. E se a gente for considerar só as 2 últimas semanas, o que tem de gente querendo viajar agora para os Estados Unidos de novo, porque de uma hora para outra o preço desabou assim. É como eu disse, se você for comparar em relação ao preço de janeiro, né? São quase R$1.000 em cada $1.000 que você compra. Então, realmente é convidativo para quem tem dinheiro, porque a crise continua, né? É convidativo você pensar aí agora em viajar para o exterior, especialmente para os Estados Unidos, com essa queda aí. Tudo isso começando com essa saída aí da Grã-Bretanha, que ninguém sabe se vai sair mesmo ou não, da União Europeia, né? Bom, ainda lá no Wall Street Journal, hoje eu dei uma olhada lá, o que me deixaram olhar, né? Porque o Wall Street Journal, o site deles é meio chatinho, né? Você começa a acessar, quando você está se empolgando com alguma coisa, ele lhe corta e manda você fazer um login, e esse login é pago, né? Você escolhe entre a versão digital ou a versão completa. Não tenho interesse em assinar o Wall Street Journal, já leio e muito bem, sem precisar pagar também o New York Times, mas o que ele me deixou olhar, né, eu vi um negócio legal, hoje tem um comemorando, aí não me perguntem o quê, porque eu peguei muito rápido, não é bem comemorando, né, é relembrando aí 100 anos da Primeira Guerra Mundial. É claro que a Primeira Guerra começou em 1914, 100 anos foi, no caso, em 2014, mas houve uma batalha muito sangrenta, né, muito importante nesse período, em 2016, completando então 100 anos, que foi em 1916, né. E aí a gente teve algumas cerimônias na Europa, né, na França, na Inglaterra, o pessoal relembrando os mortos, que foi muita gente, se a gente considerar o tamanho da população mundial, né, naquela época. Foi muita gente mesmo, foi uma porcentagem impressionante de gente que morreu nessa Primeira Guerra. E aí fizeram essa homenagem, né, esses mortos, 1 minuto de silêncio, que é uma coisa que eu sempre acho impressionante, porque nesses locais 1 minuto de silêncio tem realmente 1 minuto e tem realmente silêncio. Porque aqui no Brasil 1 minuto de silêncio, ele nem dura 1 minuto e nem tem silêncio, né? O pessoal não mostra o menor respeito por isso. Mas, então, houve essa homenagem, aí o Wall Street Journal também fez um levantamento lá os 100 maiores legados, né, da Primeira Guerra Mundial. Eu não consegui ler tudo, como eu disse, ele me bloqueou assim rapidinho. Eu consegui pelo menos pegar algumas coisas interessantes. O que eu mais consegui pegar e que achei muito interessante foi o voto feminino. Eu nem imaginava que teria sido a Primeira Guerra Mundial, esse pontapé todo no voto feminino. Hoje uma realidade tão corriqueira, né, pra gente, mas que há 100 anos não era bem assim, né? Mulher não podia votar. As mulheres já lutavam na época pelo voto, né? Mas nada passava, né? Ninguém permitia essa votação em país nenhum. Mas quando a guerra chegou e aí muitos homens foram para o fronte de batalha, né? As mulheres começaram a ocupar alguns cargos
que eram tidos como masculinos, né, começaram a tomar realmente postos importantes assim na sociedade, até algumas chegaram mesmo aí à guerra, né? E isso aí foi promovendo uma conscientização muito grande, né, dos direitos femininos. As mulheres já lutavam, como eu disse, por esse voto. E quando a guerra terminou, né, que caíram aqueles impérios todos que existiam, né, na Áustria, na Alemanha, na Polônia, na Rússia, todos os novos governos, né, que entraram, eles garantiram o voto feminino, né, em 1918. Então, a Primeira Guerra deu um pontapé muito grande, né, nessa universalização do voto feminino, embora tenha começado devagarinho, né, como eu disse, começou por esses países aí que antigamente eram impérios, a Áustria, a Alemanha, a Polônia, a Rússia, né, depois passou a ser aqueles Países Baixos, né, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, depois veio os Estados Unidos, Suécia, Grã-Bretanha. Mas o interessante do negócio é que aqui no Brasil, o direito de voto feminino, né, ele só veio a ser instituído mesmo em 1932, por Getúlio Vargas. Mas, antes disso, né, foi aqui no Rio Grande do Norte, mais precisamente em Mossoró, né, que a primeira mulher votou, né, conseguiu se alistar e votar. Ela se chamava Celina Guimarães Viana e em 1928 ela conseguiu chegar no cartório eleitoral, se cadastrar e votou. E também aqui no Rio Grande do Norte, nessa mesma eleição, em Lages, né, nós tivemos a primeira prefeita, pelo menos eleita, não chegou a assumir, né, que é a Alzira Soriano de Souza, segundo as minhas fontes aqui da história, né, a Comissão de Poderes do Senado, né, conseguiu impedir tanto o reconhecimento do voto de Celina, né, porque achavam um absurdo mulher votar, e como a posse de Alzira. Mas, de todo jeito, primeiro voto, né, a primeira prefeita eleita aí no Brasil inteiro foi aqui, começou aqui no Rio Grande do Norte, mais precisamente em Mossoró. Somente em 32, então, é que esse direito veio a ser estendido no Brasil inteiro. Mas não era bem assim livre não, né? Só podiam votar as mulheres casadas se tivessem autorização do marido, né? Viúvas podiam votar e as solteiras que tivessem renda própria. Se não tivessem renda própria, não podia votar. Uma coisa meio esquisita nos dias de hoje, mas de todo jeito. Eu ainda consegui pegar lá na lista do Wall Street Journal, né? As coisas que chegaram ou se popularizaram com a Primeira Guerra. Confesso que eu nem pensava nisso, mas um relógio de pulso conseguiu sua popularização com a Primeira Guerra. Metralhadoras, tem umas coisas que não são muito legais, né? O aço inoxidável, né? Surgiu também aí na Primeira Guerra. Uma coisa muito legal que surgiu na Primeira Guerra foram os bancos de sangue, né? Porque, infelizmente, a guerra foi muito sangrenta mesmo, muita gente morreu, era muita gente mutilado, né? E tudo. E aí era preciso criar um local onde pudesse estocar esse sangue, né, para ele não se perder. Então foi a primeira ideia de bancos de sangue surgiu aí com a Primeira Guerra Mundial. Também nessa época, justamente por essas mutilações horrorosas, né, começaram a surgir as cirurgias plásticas. Então as coisas que a gente nunca pensa que surgem com a guerra, né, mas surgiram lá na Primeira Guerra. Além disso, foi a época em que o mundo também sofreu muito com a influenza. Eu acho interessante fazer um paralelo, porque agora o mundo sofre com a Zika, né? De novo um vírus aí. Esses vírus são realmente impressionantes, porque ninguém consegue achar uma vacina a contento, né? Uma vacina efetiva, que segure mesmo. Por exemplo, gripe é um negócio que existe esse tempo todo, há 100 anos, e a gente não consegue achar uma vacina que seja efetiva todo ano. Por exemplo, quem é idoso precisa repetir a dose porque o vírus faz uma mutação e aí tem que ter uma nova vacina para combatê-la. É um negócio bem interessante. Bom, essa é a onda meio revival, né, aí do podcast, né, que eu já falei sobre o real, falei sobre o revival, ainda continuando no revival, na data de ontem, em 1936, né, são o quê? 80 anos, né? Há 80 anos... era publicado o livro Gone with the Wind, mais conhecido, né, mundialmente, Gone with the Wind, mas aqui no Brasil conhecido como E o Vento Levou, né, que depois virou aquele filmaço, né, o filme veio em 1939, né,
aquele filmaço de Clark Gable, né, de Vivian Leigh, ficaram famosos nas cenas lá do filme. Clark Gable com aquela cara dele bem de cafajeste, né, aquele olhar bem charmosão. E a Vivian Leigh com aquela carinha de menina mimada, né? O filme realmente bem impressionante. O livro ainda mais. O livro ganhou um Pulitzer Prize, né? Que é um prêmio bem famoso da literatura. Em 1937, a curiosidade sobre esse livro é que até o minuto final, digamos assim, de sua publicação, a personagem principal feminina, né, que é a Scarlett O'Hara, né, ela iria se chamar Pansy O'Hara. E aí um dos editores lá conversou com a Margaret Mitchell, né, e disse, muda esse nome, né, esse nome não é muito legal, não. Aí ele sugeriu Scarlett, ela aceitou, e aí ficou o personagem, acho que mais o pessoal conhece, né, um nome de personagem feminino que ficou na memória é esse de Scarlett O'Hara. O filme também ajudou nisso, né? O filme também foi muito bem sucedido. Foram 3 indicações para o Oscar e ganhou em 9 categorias. Então, um filmaço, um livraço também, né? Eu tomei nessa onda revival mesmo. Desde a semana passada eu já andei assistindo uns filmes antigos. Descobri que a Netflix está passando umas coisas bem antigas. Já até publiquei no blog 2, né? Que assisti. Um de 63, muito antigo, né? A primeira versão do Professor Aloprado, lá de Jerry Lewis, que aqui no Brasil era mais conhecido como Jerry Lewis, né? E em 83, Trocando as Bolas, né? Com Dan Aykroyd e Eddie Murphy. Então, já faz uma semana. Aliás, eu acho que faz até um pouquinho mais. Eu tô nessa onda meio revival. Essa semana, nas minhas aulas, né? Tenho passado um filme... Eu já disse aqui que eu tenho umas aulas de inglês também, né? E estou passando um filme chamado Forever Young. Se eu não me engano, o título em português é Eternamente Jovem, com Mel Gibson. É um filme muito legal. É de 1992, quer dizer, já é um filme antigo. Mas a história é ainda mais legal porque ela começa em 1939, né? Então, bem nessa onda revival aqui do que eu estou falando, né? Dessa semana de guerra, de não sei o quê. O filme começa mesmo na véspera da guerra, né? E é bem interessante porque o personagem principal, ele perde uma chance e aí ele passa por um experimento, vai ser congelado e ele só é descongelado 50 anos depois, né? Então o mundo mudou completamente. É bem interessante. É um filme, assim, bem legal, naquele estilo fantasia mesmo, mas bem interessante porque faz a gente pensar nessas evoluções. E aí o que eu achei interessante de ver no filme, um detalhe, é mínimo, mas é a moda do filme, né? Porque você fica olhando como moda vai e volta, né? Porque o filme é de 92, mas você tinha uma determinada personagem com uma calça de cintura alta. E aí, um tempo desse aqui, cintura alta tinha sumido. Agora já voltou, é o máximo, né? O must, você tá lá com a cintura alta. Então, moda é um negócio engraçado. Então, a gente sempre vive mesmo esse negócio de vai e volta. É um revival eterno na moda, na música, em todos os setores, né? E aí, aproveitando também esse revival, eu entro finalmente no tema da canjica, né? Eu já havia comentado aqui que eu havia prometido à minha mãe comprar uns milhos para fazer uma canjica. Ela gosta muito de fazer canjica, faz muitos anos que faz. Passou um tempo sem fazer, voltou a fazer. E aí eu prometi esses milhos e, Ave Maria, a semana passada eu até reclamei sobre isso, que você prometeu um negócio à mamãe e não cumpria, igual a você prometer algo a uma criança. Nunca mais na vida você tem sossego. E aí eu passei desde de sexta passada, né, que eu já tinha prometido ir atrás desses milhos e não fui, até hoje com essa caninga eterna, né, de cadê o milho, vamos comprar o milho, se você não comprar eu vou comprar no Nordestão mesmo, que é mais caro. E terminei indo hoje, né, que saí mais cedo até do escritório e tudo, para ir atrás desse milho lá no Parque do Milho, na Ceasa, e consegui achar. Aí eu estava até dizendo como o santo dela é forte, né? Porque o dia que eu consegui ir, eu até perguntei ao rapaz, fica até quando aqui esse milho? Ele disse, é só até hoje, né? Então, eu dei uma sorte danada de conseguir ir hoje comprar esse milho e trouxe, né, as espigas. Por sinal, eu sempre indico o Parque do Milho para quem quer comprar. Ele fica ali na esquina da Jaguarari com a
Amol Gouveia, a diferença de preço é assustadora, né? Pra vocês terem uma ideia, eu comprei hoje uma espiga a 40 centavos. Aí o rapaz até disse assim, olha, se você levar 12 espigas, eu faço por R$ 5. Aí eu até disse, não tem muito de promoção nisso não, porque se uma espiga é 40 centavos, eu compro 10 a R$ 4, 12 sairia por R$ 4,80, né? Então você está me vendendo 12 por 5. E aí ele disse, não, eu vou botar mais 2 espigas aqui. Então eu comprei hoje 14 espigas por R$ 5. Espigas não estavam também essa maravilha toda, mas porque eu acho que essa safra do milho também não foi essas coisas todas. Mas deu legal para fazer a canjica, não foi também uma espiga ruim, não. Então, e no supermercado você compra umas meias espigas, assim, 5 espigas por quase R$ 8. Então, é uma coisa absurda a diferença de preço. Bom, mas aí voltando para a canjica e o revival, né? Porque antigamente essa canjica era feita aqui, quem fazia o trabalho todo era a mamãe mesmo, né? Era ela que ia lá, tirava a palha do milho, né? E tirava os cabelos do milho, cortava o milho direitinho, né? Separava o cabelo do milho, passava o milho no liquidificador e tudo, raspava o coco, essas coisas todas. Ia lá mexer, né? A panela, que é muito pesada, é muita canjica, não sei o quê. Mas de um tempo pra cá, esse negócio mudou. Eu hoje vim perceber que quando ela diz assim, eu vou fazer canjica, na verdade ela tá dizendo, eu vou coordenar o que você vai fazer na canjica. Porque ela começa, né? Começou a tirar a palha do milho. Se eu fosse esperar ela terminar essa palha do milho, acho que até agora ela não tinha acabado ainda. É muito lenta, né? Aí depois pegou a faca para cortar o milho. Quando foi cortar o milho, não, essa faca tá cega. Não tá cega, é porque ela não faz mais força para cortar o milho. Aí lá fui eu cortar o milho também. Aí eu disse, pronto, mamãe, eu vou cortar o milho, você então tira os cabelos aí do milho. Quando eu olho, fica a maior parte dos cabelos dentro, que ela disse que não enxerga. Então, terminou que eu fiz tudo. Ela não fez absolutamente nada, ela só fez coordenar. Agora bota no liquidificador, agora bota ali, agora bota na panela. E eu que fiquei lá mexendo. Agora, o detalhe dessa canjica, e aqui esse detalhe vai... Não sei nem se ela está ouvindo agora ou vai ouvir depois. Esse detalhe vai para você, viu, Rita? Que eu publiquei no Facebook essa semana a interação mamãe e Janaína de manhã, um negócio fora do comum. Essa vai para você, porque você imagina esse estresse todo dessa canjica, de vai para lá, vai para cá, raspa coco, raspa não sei o quê. E cada palavra que a pessoa diz, outra ficar cantando uma música, né? Porque hoje foi assim que essa canjica foi feita. Quando dizia assim, tem que tirar a palha do milho. Aí lá vinha a Janaína cantando, debulhar o milho. Aí dizia, tem que raspar o coco. Aí ela cantava uma música com coco. Então, cada etapa hoje dessa canjica virou um musical aqui em casa. E eu lá trabalhando, né? Eu não posso nem dizer que realmente Janaína até me deu uma ajuda, mas quem foi pro fogo mesmo mexer a canjica fui eu. Então, eu assim, me senti num revival porque eu tive que tirar realmente os cabelos lá do milho, que era o que eu fazia quando era pequena, né? E mamãe ia fazer a canjica. Mas hoje as etapas todinhas foram comigo e até para saber os ingredientes que iam. Então eu posso dizer, hoje realmente eu fiz a minha primeira canjica, porque quem escolheu a quantidade dos ingredientes para colocar tudo fui eu. Apesar de que mamãe saiu indicando o que é que tinha que colocar, mas ela não sabia mais as quantidades. Então eu estou alertando aqui que eu entrei numa roubada, é a famosa roubada, né? Essa história de vamos comprar um milho porque eu vou fazer uma canjica, na verdade quis dizer... Vá comprar um milho, porque você vai fazer a canjica e eu quero que ela fique feita hoje, né? Então, hoje eu fiz minha primeira canjica aqui, Não é nem São João, né? Porque já acabou São João, São Pedro, etc. Mas nessas festas julinas, vamos dizer assim. A gente abriu julho com uma canjica. Eu acho até que ficou boa. Vou ver depois que ela estiver geladinha, porque eu prefiro canjica gelada. Gosto de canjica doce, sei que... Cada pessoa tem o seu padrão, né? Tem gente que prefere ela quase sem açúcar, eu já prefiro com açúcar. Para mim, quase sem açúcar já é pamonha, não é mais canjica. Mas e sei também que os cariocas já entendem que canjica é outra coisa, né? Carioca, paulista, tem um pessoal aí que entende que canjica é o branco, né? Que a gente chama aqui, se eu não me engano, de mungunzá. É isso, é?
né? Estão me dizendo aqui que é, porque eu não conheço muitos pratos típicos todos, não. Mas para mim, canjica é amarela, não tem nada de canjica branca, né? Canjica é amarela e doce. Bom, então é isso, né? Eu não vou mais alugar vocês por muito tempo, não, né? Já fiz essa misturada toda aí hoje de falar da nossa moeda, né? O real, finalmente com a notícia dessa aí de que está sendo indicada como a moeda para enfrentar a crise, né? A moeda forte do mundo. Quem quiser se defender desses altos e baixos, né? Quem quiser ganhar dinheiro vai ter que apostar aí no real. Falando também dessa onda de revival, né? Essas coisas voltando, falando sobre o que a gente trouxe da guerra, etc. E falando da canjica, né? Contando como foi essa odisseia de fazer essa canjica, né? Essa roubada que eu entrei, mas acho que terminou dando certo. Amanhã, lembrando, né, que a gente tem o nosso encontro aqui em inglês, né? Já prometendo que eu não vou mais misturar as coisas, né? Porque eu percebi que eu não funciono, apesar de ser muito multitarefa, né? Em inglês o meu multitasking não funciona muito bem, não. Porque comecei a ter que passar aqui os vídeos no YouTube e falar ao mesmo tempo e depois falar em inglês. O negócio começou a dar tilt, começou a dar errado. Então, agora o podcast vai ser mesmo no gogó. Nada de música para passar, nada de vídeo para dar certo. Então, amanhã, 2 da tarde, entre 2 e 3 horas, né? Eu já disse que esse horário do sábado ele é bem variável, depende dos meus afazeres. Mas entre 2 e 3 horas eu chego aqui para a gente bater um papo em inglês, né? Quem quiser praticar, fique à vontade, mandar sugestão. Estou aí aberta a essas sugestões, né? E críticas. E no domingo, né? Às 10 da manhã, vamos falar sobre a rodada aí de ABC e América, né? No futebol. O ABC que joga amanhã à noite. O América que vai jogar no domingo. Então, vamos falar dessa expectativa, o que é que já foi da rodada, o que é que pode acontecer. Então, espero vocês. E quem gosta só desse bate-papo aqui da sexta-feira, né? Na próxima sexta, às 7 da noite. E certamente a gente se encontra. Até lá, eu encontro vocês aí pelo blog, pelo Twitter. Estou esperando sugestões, críticas, tudo. Até elogios também, hein? Tá tudo aberto. Estou querendo ouvir sobre vocês. Ok? Então, boa noite. Bom fim de semana para todo mundo. Encontro vocês no próximo podcast. Bye, bye.